Saudações investidores. Bitcoin agora cotada a 26.650 dólares. Bitcoin que está voando e rompendo a máxima do ano enquanto eu estou falando. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar a situação do preço, tentando estimar as probabilidades da pergunta do milhão. Até onde vai essa alta? Quero tentar responder junto com você. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês que o dia no escritório vai ser muito importante. Acho que nós vamos ter muitas oportunidades. Então, se você ainda não está dentro do nosso escritório profissional, é só você entrar aqui. É aqui que a gente faz operações ao vivo com os clientes, é aqui que a gente envia sinais. Então, indo no primeiro link da descrição, você vai conseguir entrar aí dentro do nosso escritório. Se você quiser assinar no escritório, você também consegue no link da descrição. Você tem 7 dias de reembolso. Se você é novo, não conhece o escritório, você pode pegar 24 horas grátis e passar o dia todo com a gente. É só vir aqui e escrever quero com uma exclamação antes, tá bom? O robô vai te dar. Tranquilo? Beleza, investidores, vamos lá. Vamos começar então falando um pouco sobre o Bitcoin. Eu quero começar aqui lembrando para vocês o óbvio, o longo prazo. A tendência é de alta, né? A gente vem falando com vocês sobre a importância de entender essa tendência de alta para a gente não se dar mal, né? Afinal, a gente teve sim um volume feio no topo até os 26.500, mas um volume natural depois de uma alta de 35% que a gente teve em 4 dias. Então não tem nada demais da gente simplesmente dar uma corrigida, né? Então quando você interpreta alguma informação e fecha os olhos para o restante das informações, cara, você pode se ferrar. É por isso que a gente não estava muito preocupado com esse volume no topo. É por isso que a gente enviou um sinal de compra no Bitcoin entre os 25 e os 24 mil dólares. Justamente porque a tendência é de alta. E tinha mais volume, se a gente fosse somar aqui, abaixo do que o volume que a gente teve no dia aqui. Correto? Então, pensando no longo prazo, a situação é muito boa, tá? A gente não tem resistência no Bitcoin nesse momento até os 28 mil dólares. Parece que a gente tem meio que caminho livre para ir testar essa região ali, entre os 28, 29, assim, até os 30. Seria onde eu jogaria as minhas fichas a maior probabilidade para as próximas semanas, tá? Nem por isso vai ser simples a gente simplesmente começar a romper para cima igual doido aqui, igual a gente está fazendo. Bitcoin tá fazendo parecer que é fácil, mas não necessariamente, tá? Então a gente pode usar essas altas e quando a gente tem muitas pessoas comprando e tal, para aos poucos ir colocando dinheiro no bolso, aos poucos ir rebalanceando os nossos investimentos, fazendo caixa para... Imagina se a turma dos 12K tá certa. Acho que agora alguns estão até jogando a toalha, né? Nem aparecem mais tanto assim nos comentários. Mas a grande questão é que a gente nunca pode subestimar a possibilidade, ou a gente nunca pode, melhor, descartar a possibilidade deles estarem certos. Então, quando o preço sobe e eles estão só olhando, o que a gente faz? A gente está colocando dinheiro no bolso, porque a gente entende os momentos de compra. Os 15K foram um grande momento, os 19 agora foram um grande momento. E agora, quando sobe, a gente não pode ter o foco, fear of cashing out, o famoso medo de colocar dinheiro no bolso. Então, aos poucos, a gente vai fazendo vendinhas, a gente vai fortalecendo o nosso caixa. Porque se tiver um crash, tem muita gente clamando por isso aí, a gente vai estar preparado. Só que, ao invés de só ter ficado olhando a alta, ou pior, não ter aproveitado para colocar dinheiro no bolso na alta, a gente vai ter feito isso. Então, a gente vai ter muito caixa para comprar caso um crash aconteça, tá bom? Acho que essa é a sacada do mercado. Só ficar olhando e torcendo para cair não rola. Só ficar olhando e torcendo para subir infinitamente não rola. Você tem que ir colocando dinheiro no bolso e você tem que ter uma estratégia para fazer compras. Senão, você nunca vai comprar, o que é extremamente perigoso, né? Os famosos perma bears, os ursos permanentes, ou talvez seja até pior, você nunca vai vender. Então o preço pode sair aqui dos 26 e para os 50 e você não vende, e depois ele volta para os 20.
Cara, esse sentimento é um dos piores que existem. Então você tem que ter uma estratégia também para ir vendendo aos poucos. É o que a gente faz quando a gente tem muita liquidação e muita compra, muita liquidação e muita compra a mercado, tá bom? Então, cara, esses dias são muito bons, porque a gente realiza lucro, coloca dinheiro no bolso e ainda faz caixa, diminuindo o nosso risco do portfólio, da carteira como um todo. Tá? Então, não subestime a necessidade de a gente colocar dinheiro no bolso, é uma coisa importante, tá bom? Tranquilo. Entendendo isso, vamos no 4 horas, ver que, pô, realmente, cara, rompemos a máxima do ano aqui, tem uma divergênciazinha, mas não me preocupa muito, tá? A gente não tem muito volume agora, o que pode ser interpretado de duas maneiras, né? A primeira, pô, é uma armadilha e não vai dar em nada, ou a segunda, que eu acho que é a interpretação mais significativa aqui. O preço não está precisando de muita força para romper a máxima do ano, caras. Então fazer uma armadilha aqui e voltar, né? Porque o que muita gente quando tá bearish faz? Tenta pensar no pior cenário possível. Então qual que é o pior cenário possível aqui? Fazer um topo duplo e começar a despencar. Cara, mas numa tendência de alta, essa não é a maior probabilidade. Para você ter uma maior probabilidade de um topo duplo, o mínimo que você tem que fazer é romper aqui o suporte desse topo duplo. Então, tipo assim, já vira aqui, tipo assim, uma torcida descomunal, né? Mas eu também estaria torcendo muito se eu tivesse há 6 meses falando que o Bitcoin vai a 10k. Eu também estaria torcendo muito para ele cair. Mas a gente torcer, caras, não muda nada o price action. E se a gente só ficar torcendo e não ter uma estratégia, a gente vai se ferrar. Não tem nada mais óbvio que isso no mercado, beleza? Outro ponto muito importante que a gente tem que destacar hoje é o S&P 500, tá? O S&P 500 não está mexendo na madrugada, então isso é um movimento do Bitcoin. O Bitcoin está muito mais forte e eu sinceramente entendo que o cenário macro está horrível mas é necessário que a gente também entenda que os bancos centrais não é de hoje que eles estão salvando os mercados, né? O cenário macro está horrível, galera. Não é nem desde a pandemia. O cenário macro está horrível desde 2008. Eles estão empurrando com a barriga o problema desde 2008, cara. Então chegar agora no problema que eles estão empurrando há 15 anos com a barriga e chegar e falar, não, amanhã eles vão começar e amanhã vai ter o crash. Cara, pode acontecer? Claro que pode, mas a probabilidade disso é mínima. Os caras estão há 15 anos, desde 2008, injetando dinheiro igual louco no mercado. Parece que as pessoas esquecem por que elas compraram o Bitcoin, caras. A gente comprou o Bitcoin justamente para nos proteger da irresponsabilidade dos bancos centrais e dos governos. Talvez o Bitcoin esteja, enfim, demonstrando aqui pra gente, demonstrando para esses irresponsáveis, esses bancos centrais irresponsáveis, que enquanto eles continuarem imprimindo dinheiro, cara, a gente vai continuar subindo. E ótimo, caras. A gente está protegendo o nosso dinheiro tendo o Bitcoin. Não nos esqueçamos, porque fundamentalmente a gente tem o Bitcoin, tá? E também não vamos ficar surpreso do Banco Central fazer o que ele vem fazendo há 15 anos. Ok? A chance deles pararem de fazer isso, deixarem tudo quebrar, o S&P 500 ir para 2.500 pontos, é mínima, caras. É mínima. Então, não vamos esquecer disso, não vamos esquecer do propósito principal do Bitcoin, beleza? Continuando aqui e falando então um pouco sobre o sentimento, né? O sentimento está muito bom, cara. A gente vê aqui, por exemplo, um long short ratio despencando em 0,82, muita gente shortando esse movimento, né? A gente teve algumas compras a mercado, então eu fiz algumas vendinhas até os $26.500 nessas liquidações e tal. Agora eu fico mais de olho ali para os 28 para continuar fazendo vendas. Acho que deu um bug aqui no Open Interest, tá? Então eu vou pegar somente anteriormente a esse bug aqui. E olha só, a notícia é boa, tá? A gente, durante todo esse movimento aí da madrugada, a gente tem um aumento de Open Interest e uma queda do Long Short Ratio. Então a gente pode sim continuar essa alta para estopar e liquidar mais e mais ursos. Beleza? Então a situação parece bem legal no Bitcoin nesse momento, pensando assim na nossa análise
de sentimento. Outro ponto que eu quero destacar para vocês também é a divergência bullish que a gente forma aqui muito clara, né? A gente já tinha uma divergência bullish no CVD comparando o fundo com os 19K. Vocês lembram dessa divergência bullish que a gente bateu tanto na tecla com vocês? Por quê? Porque a gente estava mostrando que o fundo do ano, que foi aqui, né, lá para novembro, bem aqui, ó, o fundo do ano lá em 2022, a gente tinha mais pessoas vendidas nos 19K do que no fundo do ano. Então isso é uma divergência bullish. Se todo mundo vendeu nessa quedinha aqui, caras, eu quero comprar. Foi um dos motivos que levou a gente a encher o carrinho aqui nessas regiões. E agora, como que é a divergência bullish? Ela continua bullish, só que não em relação a fundos, em relação a topos. Então repara que eu tenho um topo aqui na região dos 25.300 dólares, né? Então nessa região a gente tem um delta aqui de basicamente menos 1 bilhão, correto? Agora que a gente ultrapassou esse topo, a gente tem um delta aqui de menos 6 bilhões, quase 6, vou colocar 6 bilhões. Menos 6 bilhões, ou seja, tem 5 bilhões a mais de venda a mercado com o preço num topo superior. O que é isso? Isso é uma divergência bullish, caras. Muita gente vendeu e é por isso que a gente comprou, é por isso que a gente se mantém bullish olhando para as zonas mais acima, tá bom? Pô, não peguei esse movimento, Pablo, o que eu tenho que fazer? Caras, sinceramente, caçar topo é complicado. Então, o mínimo do mínimo do mínimo seria este Fibonacci, olhando para compras a partir aqui dessa região entre os 25.600, mas principalmente se voltar nos 25, tá? Eu acho que agora, voltando aqui nesses 25.300, a gente vai achar suporte para continuar subindo, né? E por quê? Também porque a gente teve um aumento significativo de Open Interest neste último movimento com queda no Long Short Rate. Então a gente tem uma confirmação de curto prazo dessa alta, ok? Então esse aumento de Open Interest, essa queda de Long Short Ratio, ao meu ver, vai dar suporte e vai ser difícil a gente ver o Bitcoin abaixo dos 24 mil dólares ali por algum tempo, tá? Detalhe, voltando aqui, caras, provavelmente a gente pode ter mais um long no Bitcoin ou, quem sabe, em alguma altcoin. Tranquilo? Então é isso, investidores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça do fundamento principal do Bitcoin. E não esqueça aí também de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Que dia maravilhoso, né? E vamos ver aí. Eu volto atualizando vocês dependendo da volatilidade, e 10h15 também tem live aqui no canal, hein? Não se esqueça, todo dia às 10h15 está tendo live aqui. Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade, de qualquer maneira antes de 10h15 e antes de meio-dia com mais um vídeo. Até lá. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out, Novogratz is bullish, bottomed out, don't ever rise is bearish, bearish target of 13 punches. Novogratz is bullish, Bitcoin could be at 40,000. let us go to moon.